dia a todos. Como não tenho ninguém para me apresentar, vou-me apresentar eu mesmo. Meu nome é Tânia Brandão, sou professora aqui no ISPA. Muito recentemente, não é? Comecei em setembro, antes disso estava numa outra universidade. E, portanto, tenho feito muita investigação na área da regulação emocional aplicada a diferentes contextos, mas sobretudo aplicada ao contexto de saúde e de doença. Afinal, se calhar, a professora devia me apresentar, não? Posso continuar? Tinha dito que ia me apresentar e portanto, o que vos vinha aqui falar era um bocadinho sobre este conceito de relação emocional, de um lado, e por outro mostrar-vos também um bocadinho daquilo que têm sido os resultados que temos encontrado nos estudos que temos feito em diferentes contextos. Pronto, apesar da minha investigação ser predominantemente feita em contexto de saúde e de doença, temos feito investigação também noutros contextos, de prestação de cuidados, de mais desenvolvimental, em termos da influência que a forma como os pais regulam as suas emoções tem, na forma como os filhos depois regulam também as suas emoções. E queria passar aqui um bocadinho estes dados, alertar-vos para o facto de que provavelmente vão sair daqui com mais questões do que respostas, ok? Portanto, é isso que me acontece sempre também. Quando faço investigação é acabar com mais questões ainda e com mais vontade ainda de continuar a explorar este tema da regulação emocional, de facto é um tema muito complexo a vários níveis, a nível de modelos teóricos, a nível de instrumentos a utilizar e depois ao nível dos próprios processos regulatórios em estudo e da influência que eles têm depois no funcionamento individual, diárico, social, etc. Pronto. Portanto, a regulação emocional, aqui não sei se conseguem ver, se calhar não conseguem ver muito bem, mas apesar de já ser falada desde os anos 90, só muito recentemente é que tem tido a atenção que merece por parte dos investigadores e dos clínicos. Se fizerem uma pesquisa assim muito básica no Web of Science e colocarem o termo regulação emocional, claro que uma pesquisa mais intensiva teríamos que colocar aqui também outros termos, mas só colocando a regulação emocional conseguem perceber ali um padrão de que só mais ou menos a partir de 2012, 2013 é que há este boom em termos daquilo que é a investigação feita na área da regulação emocional. Apesar dela ser muito falada antes, só a partir de, portanto é algo relativamente recente, não é? Mas só a partir dessa altura é que ganhou mais consistência a investigação feita nessa área. E desde então tem vindo a crescer e cada vez mais temos-nos vindo a preocupar com esta questão da regulação emocional. E porquê é que isto tende a acontecer? Porque, de facto, começou-se a perceber que a regulação emocional é uma dimensão que é transversal em todas as áreas do funcionamento das pessoas, das sociedades, das culturas, etc. E, portanto, começou-se a perceber a importância que a regulação emocional tinha a vários níveis, ok? E começou-se a investigar estes processos regulatórios também a vários níveis. Trouxe-vos só alguns exemplos de artigos assim mais teóricos, digamos assim, que vocês conseguem apanhar em várias áreas de funcionamento, desde logo em termos das questões desenvolvimentais, portanto aqui o impacto da socialização parental e o desenvolvimento destas estratégias de regulação emocional e destes processos regulatórios desde a infância até a idade adulta. Por outro lado, em termos clínicos, consegue-se perceber agora que as dificuldades em termos da regulação emocional são um fator transdiagnóstico às várias perturbações psicopatológicas com as quais nos vamos confrontando. Em termos de saúde, não é? Começa-se a perceber que, de facto, a forma como as pessoas regulam as suas emoções tem um impacto muito grande na sua saúde física e mental e depois, obviamente, em específico no processo de adaptação à doença. Em termos de sociais também, não é? Cada vez mais se começa a perceber aqui como é que a regulação emocional nos pode ajudar a compreender estes processos sociais e grupais e coloquei-vos ali o exemplo de um artigo, não é? Que fala um bocadinho sobre isso também. Portanto, percebendo-se que de facto a regulação emocional tem um papel importantíssimo nas diferentes áreas do funcionamento humano, realça-se aqui a necessidade de sabermos mais sobre estes processos, de sabermos mais sobre as formas mais adequadas de trabalhar depois estes processos em termos clínicos. Portanto, a investigação não é só para o conhecimento destes processos, mas depois para conseguirmos desenvolver aqui estratégias de intervenção que
possam ser úteis para melhorar, obviamente, estes processos. Claro que falar de regulação emocional é falar de algo extremamente complexo, não é? Porquê? Porque apesar deste crescimento em termos de investigação e em termos daquilo que é a prática clínica nesta área, continua a não haver um consenso, digamos assim, relativamente a vários aspectos relacionados com a regulação emocional. Desde logo com o conceito de emoção, o que é isto de uma emoção, o próprio conceito de regulação emocional, o que é isto de regular as emoções, os modelos teóricos que existem sobre regulação emocional, que se vocês pesquisarem, são muitos, não é? Claro que muitos deles acabam por enfatizar e defender aqui alguns processos comuns, mas depois realçam aqui alguns aspectos mais diferenciais e defendem perspectivas um bocadinho diferentes em relação à forma como devemos olhar para a regulação emocional. E isto leva-nos depois também à questão dos instrumentos. Como é que avaliamos a regulação emocional? Qual o instrumento, ou qual o melhor instrumento? Normalmente é essa a questão que aparece mais quando queremos fazer a investigação na regulação emocional. Existem tantos instrumentos, qual é o mais adequado, ou qual é aquele que nós devemos utilizar? E claro, o que é que devemos estudar, o que é que já se sabe, o que é que ainda precisamos estudar sobre regulação emocional, porque com tantos estudos feitos, não é? Pode-se achar que já se sabe muito sobre regulação emocional e, na verdade, digo-vos que ainda se sabe muito pouco sobre regulação emocional. E, portanto, era um bocadinho sobre estes conceitos que eu queria refletir aqui com vocês, por isso é que vos estava a dizer que, se calhar, iam continuar a sair daqui com muitas dúvidas, não é? Porque, na verdade, essas dúvidas persistem e têm persistido entre os investigadores. E a ideia aqui é mostrar um bocadinho que a forma como olhamos para a regulação emocional e a forma como a vamos avaliar vai sempre depender daquilo que nós queremos saber sobre a regulação emocional, que aspectos, que dimensões, que processos regulatórios é que nós queremos avaliar, e isso depois vai nos ajudar então a optar por um instrumento ou por um modelo teórico específico. Então, voltando aqui à questão do conceito de emoção. Existem aqui, posso-vos dizer que existem aqui duas grandes visões daquilo que são as emoções e que acabam por se colocar aqui numa perspectiva um bocadinho dicotómica, não é? Por um lado, aqueles autores que defendem que as emoções são as emoções básicas e que estão muito relacionadas com aspectos específicos de circuitos cerebrais relacionados com essas emoções, e depois temos do outro lado oposto um conjunto de autores que nos falam das emoções com uma componente mais subjetiva, mais social e cultural, no sentido em que defendem que as emoções, ou para haver uma emoção, tem que haver aqui uma aprendizagem, tem que haver aqui uma capacidade de identificar e de nomear essa emoção, e todos esses processos são processos mais subjetivos e, portanto, sujeitos a uma avaliação individual e sujeitos a influências culturais. Existem, inclusive, alguns autores que defendem que existem emoções específicas em diferentes culturas e, portanto, o que é que acontece quando temos uma emoção que existe numa cultura e depois não existe na outra? Será emoção, não será emoção? E, portanto, posso-vos dizer que existem aqui estas duas correntes, uma que defende este aspecto mais básico, inato, universal das emoções, e outra que defende este aspecto mais subjetivo, social das emoções. E, portanto, nós, obviamente que, se calhar na biologia e noutras áreas mais específicas, é mais fácil adotar esta visão mais básica, não é? Mais simples daquilo que são as emoções, mas para a psicologia interessa-nos sobretudo esta parte mais subjetiva e mais avaliativa que a pessoa faz em relação às emoções e à forma como as vivencia. E isto nós conseguimos perceber com o facto de alguns autores introduzirem aqui o conceito de reavaliação cognitiva que nós fazemos em relação aos eventos. Isto ajuda-nos a perceber um bocadinho porque é que perante o mesmo evento, o mesmo estímulo, as pessoas tendem a ter emoções diferentes, não é? Portanto, por exemplo, no contexto de doença, não é? Nós sabemos que perante uma mesma doença as pessoas têm emoções diferentes, não é? Há pessoas que ficam com muito medo, há pessoas que ficam muito resistentes a aderir a tratamentos, há pessoas que se sentem mais tristes e depois há o contrário, não é? Claro, depois temos aqui pessoas no meio, mas há pessoas que acabam por ser mais otimistas, por terem uma maior capacidade para lidar com estes desafios.
E isso faz parte da forma como as pessoas percepcionam os eventos. E no caso das emoções, o mesmo também acontece. Portanto, quando temos um evento que é emocionalmente relevante, não é? Portanto, a ideia aqui das emoções é que são estados afetivos que surgem em resposta à vivência de um estímulo que é emocionalmente relevante. Não é? Porque se o estímulo não for emocionalmente relevante, ele não vai despertar aqui nenhuma emoção. Portanto, a resposta que nós vamos dar a esse estímulo emocionalmente relevante é que vai determinar a emoção que nós vamos sentir. E essa resposta, obviamente, vai depender da forma como nós o interpretamos, como nós o avaliamos. Se o avaliamos como um aspecto positivo, se o avaliamos como um aspecto negativo, perigoso, se é bom para mim, se é mau para mim, e isso tudo vai determinar a emoção que nós sentimos. Pronto. Portanto, acho que dentro deste conceito de emoção, ter em consideração este fator mais de avaliação subjetiva é uma mais-valia para conseguirmos compreender melhor a forma como as pessoas regulam estas emoções. Depois há aqui um autor, não é, que estamos todos familiarizados com ele, que olha para a emoção como um sistema multidimensional, e ele realça aqui então a importância das avaliações pessoais, da avaliação subjetiva e individual que as pessoas fazem em relação aos eventos. E que obviamente que pode haver aqui uma tendência para a pessoa avaliar de uma determinada forma, não é? A maior parte dos eventos, mas podem haver também aqui eventos em que a pessoa reage de maneira diferente. Pronto, tudo isto tem a ver com este processo mais avaliativo que deve estar presente neste aspecto. Em que é que estamos de acordo, ou que a maior parte dos autores estão de acordo em relação àquilo que são as emoções? Que as emoções são desencadeadas por estímulos emocionalmente relevantes, que são de curta duração, porque senão aí já estaríamos aqui a falar de outras coisas, não é? Portanto, do humor, de estados de humor, e que normalmente surgem com uma função de nos fazer agir em relação a uma determinada coisa. Portanto, surgem aqui com a função de nos fazer dar uma resposta, normalmente uma resposta que é no sentido de procurar algo positivo para nós, não é? E, portanto, tem aqui esta função importante. As emoções, depois vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, desta abordagem mais funcionalista das emoções, elas surgem por algum motivo, é para nos motivar a agir de uma determinada forma ou para nos levar a prosseguir um determinado objetivo. Não é possível decidir se temos ou não uma emoção, ok? Mas é possível alterar a forma como nós experienciamos essa emoção ou a forma como nós exprimimos depois essa emoção. Portanto, é aqui que entra a parte da regulação emocional. Perante um determinado estímulo que é emocionalmente relevante para nós, nós aí conseguimos ter um papel ativo na forma como vivenciamos essa emoção. Claro que isto leva-nos depois a outra questão, que é, ok, há pessoas que têm mais competências ou são mais capazes ou têm mais conhecimento sobre as emoções do que outras, ok? E para quem é mais competente emocionalmente, digamos assim, será mais fácil também lidar com as emoções ou utilizar estratégias de regulação emocional para experienciar e expressar estas emoções da forma que for mais conveniente. Mas isso depois é outra questão que vamos falar mais à frente. Aquilo que eu estava a dizer há pouco é esta ideia funcionalista das emoções. As emoções têm sempre uma função, um objetivo. Pode ser de diferentes níveis, pode ser um objetivo mais individual, processar informação, motivar para a mudança, a questão da sobrevivência, não é? Há muito aquele exemplo de, ok, vemos um leão, temos medo, fugimos porque estamos a lutar pela nossa sobrevivência. Portanto, podem ser objetivos mais individuais, mas, e é outro foco que tem existido agora mais recentemente na área da relação emocional, as emoções têm muitas vezes funções diádicas, funções comunicativas e filiais, ou seja, funções que nos permitem relacionar-nos com os outros de uma maneira diferente, ok? Portanto, eu normalmente uso as minhas emoções não só em termos individuais, mas também em termos de relacionamento interpessoal. Por exemplo, quando eu tenho uma emoção e comunico essa emoção a outra pessoa, por exemplo, estou triste e partilho esta tristeza com o meu marido, por exemplo. Não é? Quando eu faço isso, eu estou à espera de alguma coisa. Não é? Procuro alguma coisa, senão não partilhava esta emoção. Procuro apoio, procuro validação, procuro uma ação por parte
da outra pessoa e, portanto, as emoções também têm esta componente mais interpessoal que é importantíssima também nas diferentes áreas do funcionamento psicológico. E claro, também a nível grupal, como eu vos disse há pouco, não é? Muito nestes processos de pertença de grupo, de papéis, estatutos, por isso é que muitas vezes as pessoas regulam as suas emoções de maneira diferente em função do contexto onde estão. Não é? Se eu estou com a família, se calhar expresso mais as minhas emoções e estou mais à vontade para falar sobre elas. Se eu estou no contexto profissional e que a relação que eu tenho com as pessoas é meramente profissional, se calhar não vou exprimir tanto essas emoções, se calhar vou controlar um bocadinho mais. Se estou triste não vou partilhar, se estou preocupado não vou partilhar. Claro, depois vai depender do tipo de relação que temos e do nosso objetivo, não é? Porque podemos ter o objetivo de ativar algum tipo de apoio social, por exemplo, perante os colegas de trabalho, e faz sentido partilhar algumas emoções, mas isto são só alguns exemplos. Como eu vos disse também quando começamos, existem muitos modelos, existem muitas definições daquilo que é a regulação emocional. Se vocês pesquisarem por definições de regulação emocional vão encontrar imensas e existem muitos instrumentos. Portanto, de certeza que vocês conhecem pelo menos 2 ou 3 instrumentos de regulação emocional. Mas queria-vos trazer aqui um bocadinho esta perspectiva de que, na maior parte dos casos, os modelos que são propostos encaixam-se assim em 2 grandes abordagens, uma mais micro e uma mais macro. O que é que isto quer dizer? Os modelos que se encaixam nesta perspectiva mais micro estão sobretudo preocupados com a avaliação da forma como as pessoas regulam as suas emoções num determinado contexto. Okay? Portanto, perante uma situação desafiante que faz surgir uma emoção, o que é que a pessoa faz com essa emoção nesse contexto? Portanto, estratégias específicas de regulação emocional em resposta a um acontecimento específico. As abordagens mais macro, no fundo, têm uma perspectiva aqui um bocadinho mais de competências emocionais que a pessoa tem para lidar com as suas emoções. Portanto, sendo que há pessoas que têm mais competências, há pessoas que têm menos competências e isso vai influenciar depois a forma como eles vão regular as suas emoções. Não se está preocupado tanto em identificar um determinado evento ou acontecimento e a forma como a pessoa lida com as emoções que lhe decorrem, mas está-se mais preocupado em ver tendências nas respostas ou nas estratégias de regulação emocional utilizadas para as pessoas, de uma forma um bocadinho mais geral, menos objetiva. Um exemplo de um modelo teórico que se integra nesta perspectiva mais micro é o modelo processual de Gross. James Gross, digamos que foi assim o grande impulsionador do estudo da regulação emocional, não só porque propôs um modelo teórico para compreender a regulação emocional, mas porque também propôs o desenvolvimento de um instrumento que tem sido dos instrumentos mais utilizados para avaliar 2 estratégias específicas de regulação emocional e, portanto, por ser dos primeiros instrumentos, por ser um instrumento breve, só tem 10 itens, e por avaliar 2 estratégias que normalmente estão associadas ao funcionamento psicológico das pessoas, tem sido aquele que é o mais utilizado e se vocês pesquisarem sobre regulação emocional, provavelmente os artigos que encontram, se bem que agora as coisas estão um bocadinho diferentes, mas a maior parte dos artigos vai usar o modelo de Gross e a maior parte dos artigos vai usar o instrumento, que é o questionário de regulação emocional de Gross, que está validado por imensas línguas e que continua a ser alvo de validações, até inclusive em termos de diferenças culturais. E, portanto, ele no fundo acabou por ser um dos pioneiros e uma das pessoas que incentiva muito o estudo da regulação emocional e ainda hoje em dia tem o seu laboratório e continua a fazer imensa investigação em diferentes áreas e a colaborar com diferentes pessoas de diferentes países no sentido de perceber mais e melhor sobre regulação emocional. E ele propôs um modelo em 1998 e depois em 2015, portanto alguns anos mais tarde, veio propor aqui uma reformulação ou uma atualização, digamos assim, do modelo, no sentido de dar resposta a algumas das críticas que tinham sido feitas ou que eram feitas ao modelo. Claro que, ainda assim, o modelo não deixa de ser alvo de críticas e ele tenta sempre responder a essas críticas. Houve, inclusive, em 2015, quando saiu esta proposta de modelo dele, todo um conjunto de artigos em que eram feitas perguntas sobre o modelo e depois artigos em que ele respondia a essas perguntas que eram feitas. Portanto, aqui uma dinâmica um bocadinho
que não é muito comum, mas que acho que acabou por ser muito útil para quem queria perceber um bocadinho mais sobre regulação emocional, porque de facto contrapunha aqui diferentes perspectivas de diferentes autores e dava aqui resposta a muitas questões, mas não vamos entrar por aí porque senão não sairíamos daí. Basicamente, o que é que o modelo processual de Gross nos diz? Que existe aqui um processo regulatório, digamos assim, das emoções, em que estão envolvidos vários passos e que ocorre ao longo do tempo. Okay? E que ao longo desse tempo nós podemos regular a emoção em diferentes fases. Portanto, podemos regular as nossas emoções numa fase um bocadinho mais inicial, mesmo antes ainda de experienciar essa emoção, quando estamos a falar, por exemplo, da reavaliação cognitiva que eu vos disse há pouco, que consiste nos esforços que as pessoas fazem para dar um sentido diferente ao estímulo que estão a enfrentar, no sentido de obter uma emoção mais positiva ou que vá mais ao encontro daquilo que são os seus interesses. Ou podemos ter estratégias que utilizamos já depois da emoção ter sido gerada, okay? Que é, por exemplo, o caso da supressão emocional, em que já há uma geração de uma emoção e aquilo que nós fazemos, no fundo, é modular um bocadinho a forma como nós exprimimos essa emoção, ou exprimindo aos outros, ou controlando e inibindo a expressão dessa emoção. E, portanto, no fundo, o que ele defende é que, ao longo de todo o processo regulatório, nós podemos utilizar diferentes estratégias de regulação emocional para alterar diferentes aspectos desse processo regulatório. O que é que ele fez depois, em 2015? Veio reformular e introduzir aqui o termo sistema avaliativo. Para quê? Para deixar bem claro que o processo de regulação emocional é constantemente um sistema de avaliação que nós fazemos em relação àquilo que nós queremos sentir, em relação àquilo que nós queremos fazer para alterar ou não aquilo que nós estamos a sentir e à forma como o vamos fazer. E, portanto, sempre que estamos perante um acontecimento emocionalmente relevante, nós podemos agir para alterar a emoção que esse acontecimento pode fazer surgir, ou, depois do surgimento dessa emoção, fazer aqui várias coisas e regular essa emoção de maneira diferente, consoante os nossos objetivos e consoante aquilo que nós queremos alcançar. Portanto, ele fala aqui em 3 grandes fases, digamos assim: a identificação, a seleção e a implementação. Dentro da identificação, no fundo, é nós conseguirmos detectar a presença de um estímulo emocionalmente relevante e que eventualmente vai desencadear uma emoção em nós, okay? Portanto, vamos percepcionar esse acontecimento, vamos avaliar no sentido de perceber se de facto queremos fazer aqui alguma coisa para alterar essa emoção que eventualmente vai surgir e depois vamos decidir se queremos regular ou não essa emoção. Porque podemos não querer, okay? Nós podemos optar por não regular essa emoção e deixá-la surgir. Depois, se então decidirmos que queremos regular essa emoção, passamos então à fase da seleção. Idealmente nós devemos ter várias estratégias de regulação emocional. Okay? Quando nós estamos limitados nesse repertório das estratégias de regulação emocional, tendemos a ter mais dificuldades em nos adaptar a estas situações. Okay? Por isso é que há muita literatura que fala até da questão da inteligência emocional, né, que no fundo representa aqui estas competências emocionais que as pessoas têm e quantas mais estratégias nós tivermos para podermos usá-las mediante os nossos objetivos, mais fácil vai ser adaptarmos às situações e conseguirmos escolher aquela que melhor se adapta à situação. Na verdade, a literatura tem mostrado que é, muitas vezes, o uso crónico de uma estratégia de regulação emocional que leva a um pior funcionamento em termos psicológicos. Okay? Não é a estratégia em si, por exemplo, quando falamos da supressão emocional, vocês com certeza já perceberam que na maior parte dos estudos a supressão emocional ou estes esforços que nós fazemos para controlar as nossas emoções e não as partilhar, normalmente está associado a pior funcionamento psicológico, mas há vários estudos que mostram que isso nem sempre acontece, okay? E que isso vai depender de quais eram os objetivos da pessoa, de qual é o contexto, e um dos aspectos que tem também agora tornado como sendo importante na compreensão deste tipo de resultados é a capacidade das pessoas serem
flexíveis na utilização das estratégias de regulação emocional. Portanto, eu posso usar a supressão. Se eu usar de forma crónica, se eu usar a supressão sempre que surgir uma emoção em relação a um estímulo, se calhar isso vai ter consequências para o meu funcionamento psicológico, porque a supressão é uma estratégia que tem custos associados e há vários estudos que mostram isso, não é? Sobretudo por esta questão social, que se eu suprimir as minhas emoções, os outros também não vão perceber o que é que eu estou a sentir e se calhar não se vão disponibilizar para prestar o apoio que eu preciso, por exemplo. Mas se eu for capaz de usar a supressão só em determinados contextos ou só em determinadas situações porque quero atingir um objetivo qualquer, aí ela tende a não estar tão associada a pior funcionamento psicológico. Mas depois vou-vos trazer um exemplo de um estudo em que percebemos um bocadinho isso. E depois a parte da implementação. Eu vou, dentro do repertório que eu tenho, que pode ser maior ou menor, eu vou escolher a estratégia que eu quero utilizar, vou implementá-la e vou avaliar se ela de facto foi eficaz ou não, se eu consigo de facto alcançar aquilo que eu queria. No fundo, o que o modelo propõe é que existe aqui uma discrepância entre o estado emocional que eu tenho e o estado emocional que eu desejo ter. E é quando isto acontece que eu sinto necessidade de colocar em ação aqui esta componente mais regulatória das emoções. Vou avançar isto porque é um bocadinho mais do mesmo. Qual é que é um dos... Existem vários problemas com o modelo, obviamente, mas trouxe-vos aqui alguns, não é? O primeiro diz logo respeito àquilo que eu estava a dizer, não é? Que quando nós temos menos estratégias de regulação emocional disponíveis, portanto, quando o nosso repertório é diminuído, vai ser difícil conseguir ter uma regulação emocional bem sucedida, não é? Porque vamos estar limitados àquelas 2, 3 estratégias e provavelmente elas não vamos conseguir alcançar o tal estado emocional desejado, não é? Quando nós temos um repertório maior, se calhar vamos ter mais facilidade em conseguir regular as emoções de forma mais eficaz, digamos assim. E o modelo não contempla muito essa ideia, ok? E é importante termos isso em consideração, que vai depender um bocadinho das competências emocionais que a própria pessoa tem, por exemplo, em termos da identificação das emoções. Nós sabemos que em algumas perturbações está muito presente uma dificuldade em conseguirmos identificar emoções. Aqui nós chamamos a alexitimia, não é? Portanto, em conseguir identificar as emoções, em conseguir descrever, dar um nome a essas emoções e, portanto, se nós não conseguimos identificar as emoções, se não conseguimos dar um nome a essas emoções, como é que vamos depois conseguir regulá-las de forma adequada? Pronto. No fundo, é importante termos estas competências de regulação emocional para conseguirmos regular as emoções de forma eficaz, sobretudo porque nos permite ter esta flexibilidade, que é outro conceito relativamente recente, que realça aqui a importância de nós ajustarmos as nossas estratégias em função dos objetivos que queremos alcançar e em função do contexto onde estamos a implementar esta regulação. Depois, da abordagem mais macro, portanto, lembram-se que eu vos tinha falado aqui de um conjunto de modelos que se englobava numa abordagem mais micro, e agora na abordagem mais macro, um dos modelos que se destaca mais é o modelo de Gratz e Romer, que em termos de instrumentos não avalia estratégias de regulação emocional, avalia no fundo dificuldades que as pessoas têm na forma como lidam com as suas emoções, que é um instrumento também não tão usado como o questionário do Gross, mas que está cada vez a ser mais usado. Agora há uma versão breve, porque ele era um bocadinho grande, tinha acho que 32 itens, agora há uma versão de 18 e isso também facilita, porque cada vez mais nós procuramos instrumentos que sejam válidos, mas que sejam curtos, para evitar chatear aqui muitas pessoas que participam nos nossos estudos. E portanto o que eles defendem no fundo aqui é que as pessoas, para conseguirem regular as suas emoções, têm que ter aqui um conjunto de competências em termos daquilo que é a compreensão das emoções, a identificação, a nomeação das emoções, a gestão das emoções, não é? Aqui com foco igualmente importante da regulação emocional, e que, portanto, as pessoas adaptariam-se melhor a todas as situações da sua vida se tivessem este conjunto de competências emocionais. Okay? Desculpa. O que é que ele avalia no instrumento? O acesso limitado às estratégias de regulação emocional, portanto, o facto das pessoas terem um maior ou menor repertório em termos de estratégias para poder selecionar uma delas para regular as suas emoções, a não aceitação das respostas emocionais e a falta de consciência emocional, que limita desde logo a escolha e a seleção das estratégias a utilizar, a dificuldade no controle dos impulsos, em agir de acordo com os objetivos ou a falta de clareza emocional. Portanto, quando as pessoas têm estas dificuldades, elas vão ter mais dificuldades em regular as suas emoções e isso vai ter custos para o seu funcionamento. Okay?
O que é importante dizer? Já vos fui transmitindo esta ideia, mas clarificar que uma coisa influencia a outra, não é? Portanto, se eu tenho mais competências, provavelmente vou ter um repertório de estratégias de relação emocional maior, e isso vai fazer com que eu continue a desenvolver essas competências emocionais e continue a aumentar o meu repertório de emoções, mas, pelo contrário, se eu usar de forma repetida sempre as mesmas estratégias, isso vai acabar por contribuir para que as minhas competências se diminuam, não é? Portanto, eu tendo ao longo do tempo a utilizar de forma crónica sempre as mesmas estratégias e depois isso terá, obviamente, custos para o funcionamento. Portanto, estes modelos estão sempre muito relacionados, não é? E acabam por influenciar um bocadinho, não é? Portanto, este conjunto de competências que nós podemos ter em termos daquilo que é a regulação emocional vai influenciar depois as estratégias a que nós temos acesso e que nós podemos escolher ou não para regular as nossas emoções. Porquê é que é difícil? Eu trago-vos aqui só algumas ideias. Portanto, porquê é que é difícil nós avaliarmos a regulação emocional? E eu disse-vos que não era uma tarefa fácil, não é? Logo ao início. Porque, de facto, ao longo de todo o processo regulatório existe imensa coisa que nós não conseguimos controlar, que nós não conseguimos mensurar e que é difícil de compreender. Okay? Primeiro porque estes processos regulatórios podem ser processos conscientes ou inconscientes. Não é? Portanto, quando estamos a falar de regulação emocional inconsciente, como é que conseguimos avaliar isso? Depois porque podemos regular e podemos querer regular emoções positivas ou emoções negativas. E as estratégias que vamos usar para fazer isso também vão ser diferentes, obviamente. Depois porque existem vários aspectos relacionados com as emoções. Vimos que é difícil definir emoções e as emoções por si só têm um conjunto de características que as tornam ainda mais difíceis de avaliar. Elas podem ser de latência diferente, de magnitude, de duração diferente, etc, etc. E depois, porque a forma como as pessoas regulam as suas emoções são sempre guiadas pelos objetivos que as pessoas querem alcançar. E, portanto, isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. E mesmo dentro da mesma pessoa, isso vai ser diferente de acontecimento para acontecimento. Não é? Eu, perante um determinado evento, ou perante um determinado estímulo, posso querer atingir um determinado objetivo e querer regular as minhas emoções nesse sentido, ou, perante outro estímulo, ter outro objetivo e regulá-lo de maneira diferente. E, portanto, isso complexifica muito a forma como nós avaliamos a regulação emocional. Portanto, a regulação emocional vai depender sempre de características da própria pessoa que está a regular. Por exemplo, a questão da idade. Já se percebeu também com vários estudos que as competências de regulação emocional, portanto, assim, no geral, vão melhorando à medida que as pessoas envelhecem. Que as características culturais influenciam as estratégias que as pessoas escolhem. Por exemplo, a questão da supressão. Há vários artigos que mostram isso. Suprimir as emoções em países mais asiáticos está associado a um melhor funcionamento psicológico. Porquê? Porque naquela cultura o ser forte, o ser independente, ser capaz de lidar com as coisas sozinho é valorizado e é associado a aspectos positivos. E, portanto, quem for capaz de o fazer vai se sentir mais capaz, digamos assim, de lidar com as situações. E, portanto, há vários estudos que mostram isso, enquanto que na maior parte das outras culturas a supressão está associada a um pior funcionamento, não é? Porque limita aqui várias coisas. Em algumas culturas não, e portanto esta dimensão social e cultural é também muito relevante e tem que ser tida em consideração quando avaliamos a regulação emocional. A própria saúde mental, nós já percebemos que pessoas com perturbações psicopatológicas têm mais dificuldade em termos de regulação emocional, um repertório menor, mais dificuldade em identificar emoções, em lidar com elas. Depois vai depender das características da situação também. E aqui desde logo há uma multiplicidade de aspectos em ter em conta que é difícil, no fundo, ter sempre tudo em conta. Ai meu Deus, estou atrasada. Portanto, o tipo de emoção a ser regulada, processos interpessoais, se é um contexto, quem é que está presente, não é? Se está alguém presente, se não está, quem está, se é alguém significativo ou não. Portanto, tudo isso acaba por influenciar.
E depois os processos regulatórios a serem implementados, não é? São mais implícitos, mais explícitos, mais conscientes, mais inconscientes, tudo isto dificulta. Vou avançar aqui um bocadinho, que já fomos falando sobre isto, do conceito de flexibilidade emocional. Portanto, começa-se agora a perceber que mais importante do que as estratégias que as pessoas usam para regular as suas emoções é a capacidade de elas serem flexíveis no seu uso, portanto, e adaptarem o seu uso em função do contexto e dos objetivos que a pessoa quer alcançar. Em relação aos instrumentos, porque é difícil também escolher instrumentos? Primeiro porque existe muita oferta e ficamos um bocadinho perdidos em relação a essa oferta. E depois porque os instrumentos tendem a avaliar dimensões diferentes da regulação emocional. Uns focam-se mais em dimensões cognitivas, outros em dimensões comportamentais. Uns focam-se mais na regulação intrapessoal, portanto, na regulação das próprias emoções, outros focam-se mais na relação interpessoal, portanto, na forma como nós regulamos as nossas emoções em relação aos outros. E, portanto, isto desde logo complexifica aqui a seleção do instrumento. O que é que deve ser tido em conta quando estamos à procura de um instrumento? O que é que nós queremos avaliar? Okay? Portanto, depois de sabermos o que é que nós queremos avaliar, podemos procurar um instrumento que avalie essa dimensão. Nunca vão encontrar um instrumento que avalie tudo. Okay? Eles focam-se sempre em aspectos específicos e, portanto, a vossa escolha deve ser feita em função disso. Por exemplo, numa revisão que nós fizemos no âmbito do cancro da mama, em que pesquisamos só instrumentos que avaliassem a regulação emocional, em específico no confronto com o cancro da mama, nós conseguimos identificar 16, só no contexto de cancro da mama. Agora imaginem se tirássemos esta especificidade, portanto, iríamos encontrar muitos mais. Depois, têm existido aqui novas propostas de instrumentos para avaliar diferentes dimensões. Por exemplo, nós validamos agora um instrumento que avalia os objetivos que as pessoas têm quando regulam as suas emoções, que é uma coisa que está agora a começar a ser mais explorada. Portanto, conseguimos perceber que a seleção das estratégias de regulação emocional dependem dos objetivos que nós queremos. Se eu quero sentir emoções mais positivas, eu vou utilizar uma determinada estratégia de regulação emocional. Se eu quero passar uma imagem de mim de uma certa forma, eu vou utilizar outras estratégias de regulação emocional. Imaginem que vocês estão no vosso emprego e querem que as pessoas achem que vocês são muito competentes e muito capazes, portanto, vocês não vão poder mostrar fragilidades, não vão poder mostrar as vossas emoções mais negativas, não é? E, portanto, vocês conseguem suprimir as vossas emoções para conseguirem passar outra visão. Portanto, aquilo que nós percebemos é que, de facto, eu vou escolher a estratégia de regulação emocional de acordo com aquilo que eu quero alcançar, okay? Seja em relação a mim próprio, seja em relação aos outros. Por exemplo, percebemos que, por vezes, as pessoas querem sentir emoções negativas. Isto pode parecer um bocadinho estranho, não é? E muitos dos revisores nos questionam-se sobre isto. Ok, mas quem é que quer sentir emoções negativas? Mas a verdade é que, em algumas situações, isso pode acontecer. Por exemplo, nós podemos querer sentir raiva para conseguirmos mostrar aos outros que estamos chateados e que não concordamos com alguma coisa que a pessoa está a defender ou com um acontecimento qualquer que aconteceu na sociedade. Okay? Portanto, é possível nós queremos sentir emoções negativas e nós podemos usar estratégias para conseguir alcançar isso. Depois temos outros instrumentos mais interpessoais, por exemplo, se for esse o nosso objetivo, esse o nosso estudo. Portanto, o que é que tem sido muito estudado em relação à regulação emocional? É que estratégias é que as pessoas usam em diferentes contextos e que consequências é que isso tem para o funcionamento psicológico. Vemos muitos estudos a mostrar que, por exemplo, a regulação cognitiva está associada a menos stress, menos ansiedade, menos depressão, melhor qualidade de vida, e vemos que a supressão está associada, por exemplo, a mais stress, mais depressão, mais ansiedade, menos bem-estar. Primeiro, isso é uma visão um bocadinho reducionista, não é? Pronto, mas isso dava para outra conferência. Mas o que é que tem faltado aqui estudar? O que é que explica a escolha das estratégias de regulação emocional? Okay? Porque isso depois vai influenciar também, como vos tenho falado aqui, vai influenciar as consequências que ela vai ter para o nosso funcionamento. Okay? Então, em termos dos antecedentes, há poucos estudos, não é? Agora cada vez mais, porque tem-se percebido que é um aspecto importante a avaliar, mas há vários modelos desenvolvimentais, não é, que tentam explicar aqui um bocadinho porque é que as pessoas regulam as suas emoções de uma determinada forma. Um desses modelos é a vinculação. A vinculação é uma teoria de regulação do afeto, não é? E existem vários estudos que mostram que, de facto, ela influencia
a seleção das estratégias de relação emocional. Okay? Eu trouxe-vos aqui alguns exemplos de estudos que nós fizemos. Por exemplo, para vos mostrar uma coisa um bocadinho diferente, um estudo com casais em que conseguimos perceber que o nosso estilo de vinculação influencia não só a forma como nós próprios regulamos as nossas emoções, mas também a forma como o meu parceiro regula as suas emoções. E, portanto, isto é importantíssimo de perceber, não é? Sobretudo em termos clínicos, em termos práticos, se estivermos a trabalhar com casais. As hipóteses que nós colocamos, e que isso depois se traduz em termos de funcionamento psicológico do próprio e do parceiro. Algumas das hipóteses que nós colocamos aqui é que, de facto, por exemplo, quando estamos a falar de pessoas com estilo de vinculação mais evitante, não é? São aquele tipo de pessoas que quer mostrar que é independente, que não precisa dos outros, que tem medo da rejeição, que tem medo de se sentir vulnerável, que não quer ativar o sistema de vinculação por nada, tende a suprimir mais as suas emoções, faz todo sentido, não é? Portanto, se eu mostrar as minhas emoções, eu estou a mostrar as minhas vulnerabilidades, eu vou ativar o sistema de vinculação e a outra pessoa vai querer dar-me apoio, portanto, a melhor forma disso não acontecer é eu suprimir as minhas emoções e partilhar menos essas emoções. Mas que isso tem consequências não só para a própria pessoa, mas também para o meu companheiro. Okay? Portanto, eu sou mais evitante, não quero partilhar as minhas emoções e isso tem custos para a outra pessoa, para a pessoa que está comigo. Portanto, isto é muito importante. Por outro lado, quem tem um estilo de vinculação mais ansioso tende e este resultado foi interessante, não é? Porque vimos que a pessoa, por um lado, tende a exprimir as suas emoções, mas por outro lado, tende também a suprimir as suas emoções. E isto bate, não é, com este padrão mais ambivalente, digamos assim, dos ansiosos, que as hipóteses que nós colocamos, no fundo, foi que o facto da pessoa perceber ou ter medo que a outra pessoa, que o nosso parceiro, não esteja tão responsivo ou tão disponível para nos ajudar, nos faça limitar aqui um bocadinho o uso dessa estratégia de supressão, mas por outro lado esta nossa necessidade de que o outro mostre que gosta de nós, que está ali para nós e que esteja disponível faz com que haja até um exagero, digamos assim, na forma como exprimimos as nossas emoções, na forma como reagimos a determinados estímulos. Pronto, portanto, isso depois acaba por ter consequências, sobretudo para o nosso parceiro. Okay? Isto são alguns resultados que nós temos vindo a encontrar. Vimos que isto acontece também para o funcionamento familiar, portanto, o nosso estilo de vinculação acaba por influenciar o nosso funcionamento familiar através da utilização de algumas estratégias de regulação emocional. Eu vou avançar este. Outro estudo que nós fizemos interessante, que acabou por ser aqui um estudo inovador no sentido em que trouxemos aqui ao estudo os objetivos que os indivíduos querem alcançar quando regulam as suas emoções. Lembram-se que eu vos disse que isto era uma coisa relativamente recente, a medida que foi desenvolvida para avaliar estes objetivos surgiu em 2019, mais ou menos, e aquilo que nós conseguimos perceber é que, de facto, não só os objetivos guiam as nossas estratégias de relação emocional, como a vinculação explica os objetivos que nós queremos alcançar. Okay? Portanto, as pessoas mais ansiosas, provavelmente porque tendem a utilizar mais ou procurar alcançar mais objetivos de performance, de pró-social ou de gestão de impressões, provavelmente porque permitem satisfazer as suas necessidades relacionais. Não é? Consigo moldar aqui um bocadinho a forma como os outros me percebem, consigo manter os outros próximos, consigo elicitar compaixão nos outros e consigo com que os outros me vejam de forma mais positiva e, portanto, interajam mais comigo. Enquanto que os evitantes tendem, sobretudo, a sentir menos emoções positivas, o que também faz algum sentido. Lembram-se da questão da vulnerabilidade, de ter dificuldade em aceitar o apoio dos outros e, portanto, no fundo, tendem a evitar sentir emoções positivas para que as estratégias de desativação do sistema de vinculação possam contribuir para diminuir não apenas as negativas, mas também as positivas. Pronto, depois já aqui, isto obviamente são resultados muito complexos, queria só trazer-vos aqui um bocadinho esta visão mais geral. Depois, em contexto de doença, encontramos padrões semelhantes, okay? Portanto, em contexto de doença, a vinculação
E as estratégias de regulação emocional são importantíssimas também para percebermos a adaptação à doença e o funcionamento psicológico em contexto de doença. Neste caso, avaliamos a qualidade de vida e conseguimos perceber que, mais até do que as estratégias de regulação emocional que as pessoas usam, as tais competências emocionais em termos de identificação de emoções, de nomeação de emoções, acabam por ter um papel mais forte nesta associação entre a vinculação e a qualidade de vida. Portanto, as pessoas com uma vinculação mais insegura tendem a ter mais dificuldade nestes processos e isso prejudica depois a qualidade de vida delas. Depois, a importância do contexto. Para terminar, só vamos falar só mais deste estudozinho, que mostra que, por exemplo, na questão da supressão, já vos disse que a maior parte da literatura aponta a supressão como uma estratégia com custos, não é? E associada a um pior funcionamento. Num estudo que nós fizemos com cuidadores, com profissionais de saúde, cuidadores de idosos, aquilo que nós percebemos foi que a supressão estava associada a mais saúde mental e a mais vigor em termos de engagement com o trabalho. O que nos leva a crer que, de facto, o contexto é muito importante para percebermos este carácter adaptativo ou não das estratégias de regulação emocional. Depois, quando fomos tentar perceber um bocadinho melhor este resultado, vimos que em determinadas profissões isto tende a acontecer. Por exemplo, vimos ali nas equipas de salvamento, em estudantes de medicina, que de facto eles optavam por suprimir mais as suas emoções para conseguirem, por um lado, por acharem que ventilar ou partilhar as suas emoções não lhes traria benefício, pelo contrário, iria aumentar o ressentimento e a visão negativa em relação ao trabalho, e por outro lado, porque lhes permitiria concluir a tarefa que tinham a fazer de forma mais eficaz. Isto só para vos mostrar que, de facto, o objetivo que nós temos quando optamos por selecionar uma estratégia de regulação emocional, assim como o contexto onde ela é aplicada, é que vai determinar a eficácia ou não na estratégia de regulação emocional que nós utilizamos. Está bem? Portanto, olhar para as estratégias de regulação emocional, como até há pouco tempo era feito, nesta perspectiva de a estratégia X está associada a outcomes mais positivos ou negativos, é uma abordagem reducionista, deve ser evitada e, portanto, devemos ter em consideração este contexto mais abrangente, mais sistémico. Pronto, acho que, se calhar vou terminar, já estou em cima do tempo. Pronto, há muita coisa por estudar ainda, depois se quiserem podemos falar sobre isso. E, portanto, agora estou aberta a dúvidas, comentários, sugestões. Muito bem ocorreu porque eu percebi que tinha muita coisa para falar há pouco tempo. Mas espero que tenha sido clara, senão também podemos falar um bocadinho sobre isso. Tenho uma questão. Eu peço desculpa se for uma questão muito básica. Falou de duas estratégias, pelo menos que eu tenho percebido, de regulação emocional. Uma, a supressão das emoções, e a outra que é a reavaliação cognitiva. Exatamente. Que outras estratégias existem? Muitas. Aceitação, ruminação. Ruminação. Portanto, ruminar, está sempre a pensar naquilo que aconteceu. A reavaliação positiva, que é diferente da reavaliação cognitiva. Há instrumentos, inclusive, que se focam só em estratégias. Vocês podem consultar, por exemplo, o CERC, que é o Cognitive Emotional Relation Questionnaire, que ele avalia imensas estratégias de regulação emocional. Portanto, há muita coisa. Ventilar é uma estratégia, a partilha social das emoções é uma estratégia, imensas. Já agora para a questão, quando falam em estímulos que desencadeiam emoções, podem ser estímulos internos? Sim. Tem que ser emocionalmente relevante, exato, ou seja, capaz de desencadear aqui algum tipo. Não sei se a pergunta vai fazer muito sentido, mas é muito devido agora aos muitos programas de intervenção com as crianças de regulação emocional, e às vezes eu fico muito aqui na dúvida que a partir de que idade é que é suposto as crianças conseguirem fazer uma regulação
emocional autónoma, sem ser regulada a partir do cuidador ou do outro, porque questiono se não estaremos às vezes a exigir demasiado Sim. Não tenho uma resposta certa em termos de idade para lhe dar, não é? O que nós sabemos é que durante os primeiros anos de vida a criança precisa muito dos outros para regular as suas emoções e se calhar mais próximo da adolescência é que começa ela própria sozinha a ser capaz de regular as suas emoções sozinha e mesmo assim às vezes ainda pode precisar de ajuda. Aliás, nós enquanto adultos muitas vezes precisamos dos outros para regular as nossas emoções, não é? Portanto, a relação emocional é um processo diário. Eu diria até que é quase sempre um processo diário. Não digo sempre porque acho que eu não gosto de extremos, mas é quase sempre um processo interpessoal, não é? Porque nós vivemos com os outros, não é? Não há ninguém que viva sem os outros e, portanto, as nossas emoções acontecem com os outros. E há algum estudo que mostra a diferença de eficácia, entre aspas, de uma intervenção individual ou uma intervenção nas redes? De intervenção, não estou assim a lembrar-me de nenhum. Não estou assim a lembrar-me. Sim, é uma boa ideia para se explorar. O que é que, em termos de intervenção, o que é importante ao reconhecermos estes processos diários, quando estamos a intervir com as pessoas, conseguimos efetivamente perceber, ou pelo menos tentar explorar, os motivos da pessoa regular as suas emoções de uma forma ou de outra, não é? Que vai ter muito a ver com os relacionamentos interpessoais que se estabelecem com as outras pessoas. Não só em termos de relações românticas, mas em termos de outros tipos de relação, mesmo com os filhos, com os profissionais, com quem trabalha, os colegas de trabalho, não é? E, portanto, as nossas emoções são muito à volta, se vocês pensarem, sobretudo nas emoções negativas que vivenciam ao longo do dia, essas emoções advêm sempre de relações interpessoais com outras pessoas, não é? Porque alguém disse alguma coisa, ou porque viram alguém fazer outra coisa, ou porque, sei lá, não todas, mas a maior parte eu diria que se quiserem fazer esse exercício amanhã, começam de manhã e pensam, vou prestar atenção à forma como eu me sinto e o que é que faço para lidar com isso. E vão ver que as emoções negativas muitas vezes surgem neste contexto mais social. Tânia, uma pergunta. Obrigada pela conferência, gostei bastante. Eu não conheço este instrumento dos objetivos que tu referiste. E ele propõe alguma categorização desses objetivos em termos... Sim, ele propõe 5. Claro que também é redutor, não é? Claro. Mas foi o primeiro passo. Sim, eu acho que coloquei ali em cima. Portanto, objetivos pró-hedónicos, o desejo de sentir emoções mais positivas, os contra-hedónicos, o desejo de sentir emoções negativas, os relacionados com a performance, portanto, conseguir realizar uma atividade com sucesso, os pró-sociais, manter ou promover relações interpessoais, e os relacionados com a gestão de impressão, portanto, desejo de ser percepcionado pelos outros de uma certa forma. Sim, portanto, é uma primeira proposta que é baseada no modelo, que é o modelo de Tamir, que fala aqui destes objetivos, mas já se fala nesta questão dos objetivos há algum tempo, ainda não existia um instrumento que os avaliasse, e esta foi uma primeira proposta e até tem funcionado mais ou menos bem, mas acredito que em breve sairão outras propostas. E quando falas no contexto, estás-te a referir ao contexto muito relacionado com estes objetivos ou mais à dimensão cultural? Ou às duas coisas? As duas coisas, sim. Portanto, contexto em termos de com quem é que estamos a interagir, o local onde isso está a acontecer, quem é que está presente, contexto de saúde, de doença e culturalmente também, sim. Esta perspectiva mais ampla. E então agora o teu grande objetivo de investigação é? Muitos. O que eu queria agora perceber, que é aquilo que eu vou tentar fazer assim no futuro mais próximo, aliás são duas coisas, não é? Uma é na questão do impacto que os pais podem ter na relação emocional dos filhos, não é? Que já percebemos que existe, mas que pode acontecer por vários caminhos, digamos assim, é explorar um bocadinho isso. Mas o que eu queria perceber agora era muito esta questão dos motivos em contexto de doença, não é? Normalmente são um bocadinho diferentes, porque já percebi que muitas vezes as pessoas que têm uma doença, não é? Suprimem as suas emoções a pensar nos outros, não é? Não quero magoar os outros, não quero sobrecarregar os outros.
e em que medida é que isso depois se reflete em pior ou seja, o motivo pelo qual a pessoa suprime as suas emoções, que impacto é que isso vai ter depois no seu funcionamento psicológico. Okay. Se calhar, se eu suprimir as minhas emoções porque não quero sobrecarregar os outros, isso vai ter consequências para mim, ou não, não sei. Ou se eu suprimir as minhas emoções para lidar, por exemplo, com um procedimento cirúrgico, isso se calhar já vai ter um impacto positivo, não é? E era por isso que eu gostava de explorar agora em contexto de tanto alunos que tenham interesse nisso, ou Estava a pensar em termos de relação com outros psicopatológicos, quais é que são mais estudados? Se calhar a preocupação borderline, autismo? Todos. Sim. Aliás, há vários estudos que incluem várias perturbações e o padrão é sempre o mesmo. Quais são os quadros com mais dificuldade a lidar? Há alguma relação? Sim, normalmente apresentam déficits em termos de relação emocional. Perturbações de humor, perturbações de personalidade. Eu acho que há um estudo até, se não me engano, se não estou a dizer nenhum erro, que inclui todas, portanto, aquelas do diagnóstico, ou quase todas, e que o padrão é semelhante, que é o artigo da Aldau, de 2015, acho eu, e é muito citado por causa disso, precisamente por causa disso. Ela fez essa revisão, incluindo as diferentes perturbações, e depois chegou à conclusão de que este déficit está presente em todas, que é transversal. Aliás, há vários estudos agora que falam mesmo da relação emocional como um fator transdiagnóstico nas diferentes perturbações, porque este déficit está mesmo presente em quase todas. Não sei se falou no autismo. Pois, eu estava a pensar mais. Não sei muito bem. Pronto, que se calhar teria mais a ver com isso, autismo, relação borderline. Por acaso, não sei se. Sim, mas é transversal, está bem, engraçado, sim. Hoje em dia já é considerado um fator transdiagnóstico. Muito bem. Obrigada. Obrigada pela presença.